Oi, oi, bestes, começando agora mais uma história que parece roteiro de novela, mas aconteceu de verdade. Quando eu li essa história, eu imediatamente me lembrei de uma novela muito conhecida chamada Chocolate com Pimenta. Não sei se vocês lembram. Quem assistiu talvez lembra da personagem Bernadette, né? A mãe dela sempre quis ter uma menina, mas criou a criança acreditando que era uma menina, mesmo tendo nascido menino. Essa lembrança me veio porque a história que eu vou contar hoje tem uma semelhança muito grande nesse ponto. Uma criança que nasceu menino, mas que foi criada como menina por uma decisão tomada pelos adultos ao redor dela. Mas antes de tudo, é importante dizer que não existe confirmação de que a novela, né, tenha sido baseada nesse caso real, tá? A semelhança está apenas no tema. A história aconteceu no Canadá, em 1965, quando nasceu um menino chamado Bruce Hammer. Ele era um dos dois irmãos gêmeos idênticos. Teve uma infância normal até os 8 meses de idade. Foi nessa fase que aconteceu uma tragédia durante um procedimento médico. Um erro em um equipamento de cauterização causou uma lesão irreversível. Os pais, desesperados, buscaram ajuda e acabaram conhecendo o psicólogo John Money, um pesquisador que defendia a ideia de que a identidade de gênero era formada principalmente pela criação e pelo ambiente. Ele acreditava que se uma criança fosse criada desde muito cedo, de determinada maneira, poderia desenvolver aquela identidade. Com base nessa teoria, ele sugeriu que Bruce fosse criado como menina. Os pais, acreditando que estava fazendo o melhor pelo filho, aceitaram a proposta. Bruce passou a ser chamado de Brenda e cresceu sendo tratada como menina. A família também foi orientada a não contar a verdade sobre o seu nascimento. Mas ao longo da infância, olha só, gente, começaram a aparecer sinais de sofrimento. Brenda não se identificava com a forma como era tratada, rejeitava algumas coisas que eram importantes. Ela enfrentava dificuldades na escola, né? Dificuldades na escola, inclusive situações de bullying. E mesmo assim, o caso foi divulgado por John Money como uma prova de que sua teoria funcionava. Durante anos, essa história foi apresentada em debates acadêmicos como um exemplo de que a criação teria um papel determinante na formação da identidade. Mas a realidade de Brenda era muito diferente. Na adolescência, o sofrimento se tornou muito grande. Aos 14 anos, depois de muita angústia, ela descobriu toda a verdade sobre a sua história. Imagina só, gente. Meu Deus. A revelação trouxe um momento difícil, mas também uma sensação de finalmente entender o que havia acontecido. A partir daí, ela decidiu voltar a viver como um homem e passou a usar o nome de David Hammer. E ela iniciou um processo de reconstrução da própria vida e realizou tratamentos médicos. E tentou seguir em frente, né? Que história, viu, gente? E na vida adulta, David chegou a se casar e construir uma família. Mas as consequências emocionais de tudo que viveu continuaram acompanhando a sua trajetória. Seu caso acabou se tornando um dos exemplos mais conhecidos na discussão sobre a ética na medicina e na psicologia. A história de David Hammer mostrou para muitos pesquisadores que a experiência humana é muito mais complexa do que a simples teoria pode explicar. Por trás de qualquer estudo, existem pessoas reais, sentimentos reais e vidas que podem ser profundamente afetadas por decisões tomadas.
E voltando à novela Chocolate com Pimenta, é curioso como a história fictícia pode fazer lembrar de acontecimentos reais tão complexos, não é mesmo? Às vezes a arte acaba tocando em temas que também existem na vida real. E mesmo que de formas completamente diferentes, né? E você, já conhecia essa história? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo de curiosidades, ciência e assuntos que fazem a gente refletir, curte esse vídeo, comente, compartilhe, me segue, né? Não esquece de me seguir. E até a próxima curiosidade. Tchau!